Senhor, com uma palavra. Deus que sempre vem com uma resposta. Deus que não tem, Senhor Deus, uma batalha por perdida. Este é o nosso Deus, Pai. Deus que está na frente do teu povo. Deus, Pai, que quando nós olhamos a luta, o Senhor fala ao nosso coração. De que nessa luta não temos que pelejar, porque é o Senhor que peleja por nós, Pai. Então vamos à frente, Senhor Deus, de nossas vidas, de nossas lutas, de nossos problemas, Senhor. Nós lançamos, Senhor Deus, diante de Ti, Pai. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Cristo. Tuas promessas
avivamentos ali, avivamento. Quando tem um avivamento, há batismo com o Espírito Santo, há milagres, há cura. E eu fiquei pensando, glória a Deus, que nessa noite nós vamos profetizar nesse lugar uma chuva de avivamento. Porque nós queremos ver aqui esse avivamento que traz cura, que traz batismo, que traz milagre, que só vem do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Então nessa noite nós vamos profetizar neste lugar uma abundante chuva, uma chuva de avivamento para a Náutica 3, para o Ministério Vida Nova. Amém, querido? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.
de servir ao Senhor, mesmo sabendo que em alguns momentos estaríamos fazendo algo contra a nossa vontade, para fazer a vontade do Pai. Isso não é fácil, queridos. Não é fácil você, muitas vezes, deixar sua zona de conforto ou deixar de estar fazendo outras coisas pessoais para estar fazendo a obra do Senhor. Que às vezes nós estamos cansados, às vezes nós estamos atarefados com coisas pessoais. Mas uma coisa, minha esposa sempre falava, nós estamos sendo abençoados, não porque nós fazemos apenas as coisas, mas pela obediência e porque Ele é Deus em nossas vidas. Então, desde quando nós aceitamos esse desafio, muitas coisas aconteceram com um amadurecimento precoce em nossas vidas. Aconteceu que nós noivamos, casamos, né? Tudo isso aconteceu. Então foi bem assim uma situação que foi acontecendo, que foi nos surpreendendo, né? Cada vez mais. E hoje nós estamos casados, né? Hoje nós temos uma responsabilidade, não só aqui na igreja, mas em casa também. Então, não só vendo esse crescimento ministerial, nós também temos visto o crescimento espiritual, né? E nós temos buscado, né, estudado a palavra de Deus, orado junto. Então tudo isso nós temos visto um crescimento junto, né? Tanto ministerial, que hoje nós vemos que é a misericórdia do Senhor, porque quando nós vemos alguns pastores, nós falamos, nossa, quanto nós temos que melhorar para aproximar a esse patamar aí, né? Então nós vemos que é a misericórdia do Senhor mesmo, que hoje o Senhor nos separou, né? Como eu fui ontem rever os amigos lá, um amigo que sabia que já estava separado da pastora, conversou com o outro lá, pô pastor, ele também é pastor agora, pô, glória a Deus e tal, né? Aí me chamou até de pastorzinho, né? Pastorzinho e tal. Então, a gente vê o crescimento ministerial e o crescimento espiritual, quanto Deus tem nos usado, né? E separou minha esposa missionária também, por mais que ela tenha assim, o trabalho mais em off, né? Ela gosta mais de atuar em off, mas nós escolhemos as coisas de Deus, né? Então nós vimos esse crescimento espiritual na nossa vida até aqui. Nós temos 5 anos de evangelho, 5 anos de evangelho, 5. E às vezes eu vejo pessoas com muito mais tempo e a pessoa não evolui, a pessoa fica estagnada, mas a pessoa não quer aprender a palavra de Deus. Então uma coisa que eu enfatizo muito é a escola bíblica dominical, estudar a palavra de Deus. Ontem, né, foi dito muito isso pelo Rodrigo Soeiro, pastor. A igreja que perde a vontade de estudar a palavra de Deus, ela deixa de ser igreja verdadeira, né? Ela começa a ser algo assim diferencial para atrair as pessoas. Mas aquela igreja que quer, que gosta de aprender a palavra de Deus, irmãos, ela é esse crescimento pessoal. E é com isso que nós nos preocupamos. Ficamos felizes quando enche? Com certeza. Mas a maior felicidade nossa é o irmão sair da escola bíblica dominical e aprender alguma coisa. Sair do culto e aprender alguma coisa. E Deus agir, né, através das nossas vidas. Isso é o maior reconhecimento para nós. Isso é o mais valioso para nós. Só que tem as consequências disso, irmãos. As consequências disso são as nossas bênçãos materiais, né? Então eu vou contar a última que teve aí. Certa vez eu, já praticamente deitado para ir dormir, ia trabalhar na madrugada, vou contar a situação do carro, né? Aí o Álvaro me passou lá. Vou falar do jeito que ele me falou. Não. Tem certeza? Não. Tem certeza? Falando que estou gravando. Aí ele falou assim, pastor, vem ver um carro aqui. Eu falei, poxa, mas não tem lugar de carro agora. Pô, vem ver o carro, depois a gente fala aí. E nem sei onde estava o nosso carro, acho que estava com você e o seu pai, não lembro. O carro não estava com a gente, não estava comigo. Eu peguei a moto, fui até lá. Eu olhei o carro, gostei assim. Aí dá uma volta aí, tem uma volta. Aí
nem tão fácil. Aí dei uma volta e tal, só que eu falei, não vou fazer nada sem direção de Deus e sem comunicar minha esposa. E esse dia eu perguntei pro rapaz lá, né? Falei, mas aí, qual que é a situação? Não, é trocar e tal, passou na minha dívida e beleza. Eu falei, não. Eu sou crente, mas não sou doido. Eu falei, não, tem uma coisa errada aí. E a parcela é bem parecida com a minha, né? Pouca diferença. Eu falei, o que é isso? O carro praticamente vai 2 vezes mais que o meu e tal. Fiquei meio, né? Falei, bom, vamos ver. Gostei e tal. Aí falei com a minha esposa, colocamos em oração, colocamos diante de Deus e tal. Aí eu já contei para os irmãos isso, né? Quem não sabe, eu vou contar novamente. A estratégia foi levar ela para ver o carro. E a maior das estratégias foi colocar ela para dirigir o carro. Quando ela dirigiu o carro, ela falou assim, bom, Deus está no controle. Deus está no controle. Enfim, acelerando para não tomar muito tempo, nós gostamos, conversamos com Deus e falamos, ó, tá nas suas mãos, se der certo, vai dar certo. Tudo foi dando certo e as coisas foram acontecendo. Mas o mais interessante nisso, irmãos, é que algumas pessoas acompanharam uma situação na qual nós queríamos fazer com outro carro. Nós tentamos colocar o ar e a direção do carro para continuar no carro. Porque nós não estávamos pensando em algo grande, blá blá. Queria só suprir aquela necessidade nossa de ir para Santa Ceia, ir para certos lugares no calor, e às vezes a gente estava arrumado, gravata, chegava pintando ela, borrava maquiagem e tudo. Então assim, eu falava, pô, nós queremos algo melhor, não que merecemos, mas queremos algo melhor. Ele falou, Senhor, eu lembro como se fosse ontem, eu falei, dirigindo o carro. Eu falei, Senhor, não estou murmurando, porque eu sei que isso aqui é uma bênção, Senhor. Mas, se tivesse ar-condicionado e direção, sinceridade, Senhor, eu continuaria com esse carro. Falei no fundo do meu coração, eu continuaria com esse carro, se tivesse o ar e a direção. Aí eu tentei colocar e tudo e não consegui. Deu tudo errado para colocar, lugar barato, tudo errado deu. Aí foi quando apareceu o carro, eu entendi que os sonhos e os planos de Deus são muito maiores do que nós conhecemos. Eu só pedi o ar, condicionado, direção, aí veio vidros elétricos, retrovisor elétrico, porta-mala gigante, tudo grande, gasta muito. É tudo exagerado, irmãos. Outro dia foi interessante, depois do culto que tivemos o jovem aqui, foi minha mãe, meus irmãos, e foi uma galera, foi um monte de gente lá, pai das maneiras. O carro foi. Poxa, eu lembro que eu só andava com o pastor Célio, a esposa e o filho, era maior sufoco no céu, né? Então nós vemos aí que isso é consequência da obediência, de servir a Deus, fazer a obra do Senhor. E outro detalhe, para encerrar, nós já tínhamos, né? Deixa para lá, não vamos trocar mais nada, deixa acontecer. Ano que vem, a gente quita o Celta e Deus nos abençoe, nos presenteou. Então a minha oferta de gratidão é em relação a isso, tudo que Ele tem feito na minha vida e o principal, pelo que Ele é. Porque se eu fosse por merecimento, irmãos, Ele não está aqui não. Porque talvez eu possa ser pior, ou já fui pior do que muitos de vocês aqui. Mas eu tenho certeza que hoje o Senhor mudou a história da minha vida. Amém? Como o pastor falou, se a gente for falar tudo aquilo que realmente Deus já fez na nossa vida, desde o dia que nós aceitamos ao Senhor, não ia dar tempo de um culto, não ia dar tempo de um dia, de uma noite, de uma semana, porque nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que faz. Antes de eu contar algo que Deus fez na minha vida, eu queria falar que esse mês faz 1 ano que meu irmão está preso. E desde que ele ficou preso, eu mandei uma única carta para ele, e assim, quem me conhece sabe que já aconteceu isso outras vezes, eu mandava várias cartas, toda semana, quase todo dia, estava sempre evangelizando ele através de carta. E dessa vez eu falei, nossa Senhor, não sinto vontade de mandar a carta, porque tanto esse silêncio, né? Porque toda vez que eu mandei a carta, eu orava, Deus falava, eu escrevia a carta e falava assim para ele, olha, é Deus que está mandando através da minha vida. Mas ficou assim um silêncio tremendo. E aí essa semana eu senti essa vontade de mandar uma carta para o meu irmão.
E aí eu orei e falei, Senhor, o que eu escrevo? Aí eu escrevi lá o que tem acontecido na minha vida, e aí eu, como de costume, eu coloquei, esta aqui é de Jesus, para você. E aí eu escrevi esse louvor que nós acabamos de louvar. Olha o que ele fez comigo, né? Uma história linda escrita pelos dedos de Deus. E aí eu escrevi esse louvor. Aí eu achei tão engraçado que eu estava ali dentro contando a oferta, aí o pastor começou a falar, eu falei, eu creio que isso é uma resposta de Deus. Porque Deus parecia que estava em silêncio, Deus parecia que não estava falando nada a respeito do meu irmão. E aí eu fui escrever a carta, mandei esse louvor para ele, eu creio que deve estar fazendo algum resultado lá na vida dele. Porque aí justamente esse louvor foi o louvor que Deus colocou para que nós estivéssemos louvando hoje e aqui testemunhando algo que Deus fez. Então eu creio que em breve eu estarei aqui testemunhando algo que Deus fez na vida do meu irmão através desse louvor. E a respeito assim da minha vida, eu acredito que assim, a FATA, que já foi um presente de Deus para a minha vida, e eu creio que eu cresci bastante espiritualmente o tempo que eu tenho ido ali. E financeiramente, graças a Deus, os irmãos sabem que eu passei por uma luta financeira ali ano passado, mas esse ano assim, Deus abriu as portas, graças a Deus, e tem suprido cada uma das minhas necessidades. Eu falo assim que Deus, ele realmente é muito engraçado. Eu falo assim, se eu gastar 10 mil, Deus faz entrar 10 mil. Se eu gastar 2 mil, Deus faz gastar 2 mil. Eu falo, mas Senhor, eu quero guardar um pouco de dinheiro. Eu quero comprar algo mais. Não adianta. Se eu gasto menos, Deus manda menos. Se eu gasto mais, Deus manda mais. Mas Deus supre todas as minhas necessidades. Amém. E isso que é o mais interessante. E algumas pessoas aqui me acompanharam e sabem que eu estava assim com conta de 7, 8 mil por mês. Eu falava, Jesus, como eu vou pagar isso? E eu paguei cada uma dessas contas. Hoje eu acho que não chega a 2,5 as contas assim que eu tenho por mês, mas teve mês que eu tive que pagar 7, 8 mil. Eu falo, Senhor, como eu vou pagar? E até hoje eu não sei como eu paguei. E assim, sabe, foi aparecendo serviço e mais serviço, e porque Deus foi abrindo porta e foi prosperando, e ali a gente foi administrando bem com a sabedoria que Deus nos deu, e fomos pagando cada uma das contas que nós fizemos. Esse é o Deus que nós servimos. E referente assim também ao casamento da Tayane, eu sei que a bênção dela, mas né, como faz para o nosso filho, faz para nós também. E eu vi assim a mão de Deus ali, sabe, abençoando ali no casamento, abençoando ali na casa dela. Quando ela convidava vocês, vocês iam ter a oportunidade de ir lá ver, ficou assim uma graça o apartamento. Hoje ela sentou lá no sofá que ainda não chegou, que é um colchão que a gente pegou lá da Maria emprestada, que o sofá vai chegar, e ela falou assim, a única coisa que eu e o Cássio compramos nesse apartamento foi as lâmpadas. Isso é para a honra e glória do Senhor. Imagine, a única coisa que eles compraram foram as lâmpadas. Tudo eles ganharam. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que ouve e responde a nossas orações. Porque na verdade não partiu de mim, não querendo puxar assim, né, sardinha para o nosso pastor e para Renata, mas teve um dia que eles ligaram lá em casa e falaram assim, olha, Deus tocou no meu coração e eu quero todos os dias, tal hora, estar orando pelo Cássio e pela Tayane. Eu falei, tá bom. E eles, assim, todo dia, eles não esqueciam, falavam assim, tá dando 11h, eles vão esquecer, eles não vão ligar, eu vou dormir, eles não vão ligar, eu não vou orar. E aí eles ligavam, eu ia lá, dobrava o meu joelho e orava, e eles oravam na casa deles. Isso é o que Deus faz. Deus se preocupa conosco. Às vezes a gente está até enfraquecido, né? Não tem força para orar, mas Deus levanta alguém para orar e ainda nos desperta para que nós venhamos a orar junto. É isso que eu queria falar para os irmãos. Caramba, são muitas coisas que Deus faz por nós. Coisas que às vezes o seu vizinho consegue, que o seu parente consegue, que pessoas aí no mundo conseguem. Só que quando a gente consegue é especial, porque a gente sabe quem nos deu. São coisas mínimas que qualquer pessoa poderia falar que, pô, com o seu salário dá para pagar, com o seu trabalho você conquista isso. Mas você sabe que foi Deus que deu. Você sabe que às vezes você não tem condições para comprar aquilo naquela hora, mas Deus arruma jeito de você comprar naquela hora, é Deus que prepara. E nas mínimas coisas Deus tem me abençoado, mas a minha bênção maior está lá fora, a minha moto. Graças a Deus, Deus me abençoou. Estava querendo muito, já faz muito tempo que eu estava querendo, e Deus me abençoou.
Mas o maior milagre que eu posso contar e que cada um de vocês, eu acredito, que podem contar e podem viver esse milagre a cada dia, que aconteceu há muito tempo. Há 2000 anos atrás, 2013 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz por nós. Mesmo que Deus não nos desse nada agora, mesmo que nós não tivéssemos carro, não tivéssemos moto, não tivéssemos emprego ou casa, mesmo que Deus não nos abençoasse com nada, porque nós não somos merecedores. Só dele ter feito aquele sacrifício por nós, de ter dado a vida por nós, isso já é o maior milagre que existe. O milagre de você poder acordar todo dia de manhã e poder agradecer a Deus, isso é um milagre. Mas tem acontecido agora para cá, nos últimos meses. Uma coisa é você ter contas para pagar e falar assim, eu não vou dar o dízimo porque eu tenho conta para pagar. Daí quando eu tiver eu vou dar o dízimo. Mas no meu caso era diferente. Eu queria dar o dízimo, eu vou dar o dízimo, só que não estava nas minhas mãos. Meu pai não estava indo na igreja, tinha contas e tal, meu pai, vai colocando aí e tal, depois a gente dá e tal. Eu falei, não, mas tem que ser e tal. E eu lembro que eu fiz uma oração, são dessas pequenas orações que a gente se lembra mais, como o pastor falou no carro. E eu falei, pai, eu não quero te dar o dízimo, eu quero te dar o dízimo não só para as minhas finanças não serem amarradas, para eu ser abençoado financeiramente. Eu quero te dar o dízimo, pai, para ser fiel a ti, porque tu és fiel a mim. E se Deus é fiel a nós, o mínimo que nós podemos fazer é ser fiel a Ele. E eu orei, eu falei, pai, eu quero ser fiel, eu quero dar o dízimo, Senhor, tu estás vendo que não está nas minhas mãos, eu quero. E a pastora Quitéria, não sei se foi nessa terça ou na outra terça, que a pastora falou assim, não ore pelo seu milagre, ore pelo milagre do seu irmão, terça passada. E o pastor orou comigo e ele perguntou, o que você precisa? E eu falei, pastor, segunda vez que eu chamo de pai. Pastor, eu preciso do milagre das finanças e tal. Daí ele orou por mim. E Deus me abençoou. Aqui está o dízimo todo que eu não dei. Está tudo aqui junto com a oferta. Quando a gente fala que a gente tem que agradecer a Deus, muitas vezes vem na nossa mente que a gente não tem nada para agradecer ou não tem nada para falar. Mas Deus colocou no meu coração, no momento que nós estamos aqui hoje, adorando, exaltando o nome do Senhor, isso já é uma bênção para a gente contar. Olhando para trás, que o meu pastor falou assim, olhando minha vida antes de eu ser cristão e hoje eu estou na igreja, Deus tem abençoado grandemente, tem me dado uma esposa abençoada, um filho abençoado. Estava conversando semana passada e tinha um amigo meu falando do filho dele e eu falei para ele assim, olha, eu agradeço a Deus porque meu filho com 16, 17 anos, até hoje ele não deu trabalho, por ele ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa que até na escola às vezes eu brigo com ele porque eu não entendia, porque eu quando estudava eu tinha que prestar atenção, às vezes eu pegava o livro e ficava estudando, eu gravava eu falando para mim poder entender, porque infelizmente eu tinha um pouco de dificuldade, mas ele, graças a Deus, ele não tem dificuldade, ele pega a matéria ouvindo, e várias vezes eu briguei com ele porque nesses 17 anos ele nunca pegou um caderno para estudar, e para a honra e glória do Senhor Jesus as notas deles foram altas. Então assim, isso é motivo de alegria. Há uns 2 meses atrás, acho que um mês atrás, eu estive conversando com o pastor e eu estava passando por uma situação financeira meio estreita, e logo em seguida eu tinha um contrato que eu pagava o meu carro, porque que o Serginho falou, lá no mundo as pessoas conseguem as coisas fáceis, mas quando a gente consegue, a gente sabe que Deus, Ele vai honrar. Se você orou e Deus confirmou, Ele vai honrar do começo ao fim. E faltavam 6 parcelas no meu carro, e eu pedi um contrato que eu pagava o carro de R$440, que era o valor certinho do carro da Liberty Seguros. E eu lembro que se eu não contei para os irmãos, eu entrei em desespero, porque faltavam 6 parcelas e eu não tinha como encaixar no meu salário. E eu comecei a ficar desesperado, comecei, querer tomar a frente de Deus. Eu lembro que minha esposa falou assim para mim, Silei, foi Deus que deu, entrega na mão dele, ele sabe o que está fazendo. E conversei com o pastor falou a mesma coisa, confirmou, eu entreguei na mão dele. E há 2 meses atrás, acho que um mês e pouco, estava conversando com o pastor e contei a minha situação para ele. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está lembrando do pastor quando a gente está passando um problema,
Muitas das vezes a gente vai dormir, a gente acorda, a gente até esquece de orar pelo pastor. Mas quando a gente está com um problema, primeiramente, a pessoa que vem, a gente acha que até de Deus vem o pastor. Não, preciso falar com o pastor. Então nós conversamos, ele se propôs, ele e a Renata, da mesma forma que fizeram com o Cássio e com a Tayane, de estar orando, né, para mudar essa situação. Então eu lembro, irmãos, que nós fizemos um propósito, nós colocamos uma caixa de papelão no nosso quarto e fizemos um propósito com Deus, porque o que eu recebia eu não conseguia nem comprar um mantimento, por causa das minhas contas. E nós fizemos um propósito, eu e minha esposa, colocamos aquela caixa no quarto, falamos assim: Senhor, a partir de hoje, todo o dinheiro que entrar, todo o dinheiro que sobrar, peço que o Senhor abençoe, e a gente vai estar comprando um mantimento e colocando naquela caixa. Quando vencer os 30 dias, que chegar dia 1º de cada mês, a gente vai tirar aquele mantimento e vai colocar no armário. E pedimos a Deus que esse mantimento ele viesse suprir o mantimento de 30 dias, que era o que a gente precisava. E para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, há 3 meses que eu não faço compra, há 3 meses que eu não vou no mercado. E antigamente eu ia no mercado dia 2, dia 3, e eu comprava e passava o cartão para parcelar em 2 ou pagar no mês que vem. E depois do momento que eu fiz esse propósito com o Senhor, há 3 meses que o Senhor tem abençoado, a gente tem comprado as coisas, e quando antes de chegar no final do mês, aquela caixa já está cheia, e aquela caixa, quando a gente pega os mantimentos e coloca na nossa despensa, ela supre a necessidade. Então isso eu acredito que também é um mover de Deus. Deus tem abençoado grandemente, através lá do serviço, através da oração do pastor, da missionária. Deus tem entrado com providência. Eu lembro que eu falava para o meu filho, nós fizemos uma reunião, e eu falei para ele assim: a gente está nas vacas magras, entendeu? Então a gente vai ter que cortar tudo aquilo que é extra, a gente vai cortar. E a única coisa que não foi cortado foi o escoteiro dele, porque eu vejo resultados na vida dele. Então eu falei: o escoteiro ainda faço questão de pagar, mas se tiver acampamento alto, você não vai poder ir. E nós fizemos uma reunião, nós cortamos, irmãos, cortamos tudo aquilo que era extra. E eu estava até falando com o pastor, e Deus tem entrado com providência. Já há 2 meses que eu consegui pagar o meu carro, paguei o meu carro, consegui pagar dos serviços extras que eu faço. E para a honra e glória do Senhor Jesus, faltam 4 parcelas do carro só. E para a honra e glória do Senhor também, a minha situação financeira hoje, não estou, como eu falava para o meu filho, nas vacas gordas, mas graças a Deus hoje, o que eu estou recebendo, eu consigo pagar as minhas contas, todas aquelas contas que eu fiz, que eu usei no cartão de crédito, eu consigo pagar e ainda sobra dinheiro. Então tudo isso é que a gente tem que agradecer a Deus, porque se Deus não está na nossa vida, a gente não conseguiria. E agradecer a Deus também, agradeço a Deus também pela moto. Deus tem honrado aí. Eu sempre tinha um sonho de comprar uma moto zero, e nós compramos aquela moto lá para a empresa, mas a empresa teve um problema financeiro e eu acabei assumindo as prestações da moto e peguei a moto para mim. Eu tinha uma dívida no Santander da minha conta física de R$17 mil, e tinha uma dívida da empresa MS R$6 mil. E estava orando. Quando eu conversei com o pastor, eu falei para ele: pastor, eu tenho essa dívida aqui, eu quero honrar, mas eu não consigo. Foi crescendo, uma dívida de R$4 mil chegou a R$17 mil. E através da oração também do nosso abençoado pastor, estive lá no Santander, fiz um acordo, a dívida de R$17 mil foram para R$9 mil, consegui encaixar no meu orçamento, e a dívida que eu tinha da empresa, que era de R$9 mil, foram para R$3.800, fiz acordo também e consegui encaixar no orçamento da empresa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, me livrei dessas dívidas. Então tudo isso, irmãos, eu agradeço a Deus por Ele ter, mesmo eu ter sido falho, mesmo muitas das vezes não ter sido fiel, porque muitas vezes a gente acha que ser fiel com Deus é nos dízimos e na oferta, mas muitas vezes não é, irmãos. E nessa outra parte eu tenho falhado, eu admito que eu tenho falhado, pretendo melhorar, mas mesmo assim eu tenho sido falho, Deus ele tem abençoado, então eu só tenho que agradecer a Deus. Irmãos, eu confesso que eu ia ficar no meu cantinho ali, mas o Espírito Santo tocou meu coração. Eu estava falando a respeito da minha vida espiritual. O pastor citou uma situação que é interessante, é verdade. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu falo que eu não tenho vergonha, esse negócio de... Rasgando cedo. Rasgando cedo. Para não falar outra coisa. Jogando confete. O que acontece? Sim.
Eu tenho 9 anos de ministério Vida Nova, com a minha esposa. E para mim é um orgulho ver um pastor que com 5 anos ele já é um pastor. Isso é bênção. E você vê que ele tem conteúdo na palavra, ele aconselha, ele é abençoado, ele fala tranquilo com a ovelha. Eu já tive tantos pastores, irmãos, que meu Deus do céu. Eu falo para o Ministério de Louvor, dá valor para o pastor que vocês têm. Tem pastor aí que é mistério. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, da missionária. Eles são bênção. Por todos os obreiros, graças a Deus. Na primeira vez que a minha esposa estivemos aqui, estava a missionária Dani, a missionária Guilherme. Elas são guerreiras da Náutica 3. E é bênção, irmãos. Eu só tenho a agradecer a Deus. E Deus tocou meu coração a respeito da minha vida espiritual. Por que eu estou tocando nisso? Já louvei em muitos lugares, irmãos. Culto de festividade, culto ao ar livre, culto do batismo do Espírito Santo. Toda vez eu estava lá, irmão, louvando a Deus de coração, e um caía de um lado, outro caía do outro. Meu Deus, eu estou aqui só para filmar. Assim, e aqui na Náutica 3, da primeira vez que eu vim para cá, a gente louvando e o manto caindo, e caía um para cá, e caía outro para lá, e caía eu lá, e falei, meu Deus, né? Mas eu creio que tudo é o tempo de Deus, né, irmãos, a respeito da vida espiritual. E eu confesso que eu estava a respeito, na mesma forma que o pastor com o carro. Ele disse que, ele conversou com a esposa dele, amém. Se for para trocar, amém. Se não for, amém também. Eu já estava assim, irmão, a respeito do batismo do Espírito Santo. Porque, meu Deus, eu trazia amigos que trabalhavam comigo, na Calão, lá na época. O cara chegava aqui, puf, já era batizado. Eu falei, meu Deus, aleluia, eu lá. Então, irmãos, chegou uma hora eu falei, Deus, eu acho que o Senhor não quer me batizar, então, amém, vamos continuar louvando, fazendo o que for para fazer. E quando eu menos esperei, eu fui batizado na bateria, no ano da unção sem limites. Então, foi muito marcante isso, porque eu nunca imaginei que eu seria batizado dessa forma, dessa maneira. Tiveram várias situações que eu achei que ia ser batizado, que estava todo um fogo na igreja. Não que não estivesse, estava também, mas foi bem diferente. E eu fui batizado na bateria. Amém. Aí eu comecei a notar certas coisas. Mesmo sem eu ser batizado antigamente em línguas, Deus, pela misericórdia, me deu várias visões, várias coisas que Ele mandava eu fazer, passar recado para as pessoas, mas eu não falava em línguas estranhas. Tiveram até pastores que oravam em um cara era batizado e outro, quando chegava, não, você já é batizado. Então, irmãos, depois que eu fui batizado, eu creio que Deus ele começou a cumprir promessas na minha vida lá de 5, 6 anos atrás, 7, 8 anos. E a mais recente está fresquinha, irmãos. Eu confesso que eu até agora só agradeci a Deus, pedi misericórdia para Ele. Ontem nós fomos ver o Rodrigo Sueiro. Eu nunca imaginei que um dia, eu num show de um cara conhecido, com a música estourada no Brasil inteiro, eu subiria no palco que ele estava para ministrar em um dos músicos dele, porque ele chamou. Agora eu quero guitarrista, agora eu quero. Quando ele falou baterista, olha, se ninguém for eu vou. O menino já saiu que não a bala. Então, amém, não é para ele. Ministro, guitarrista, outro guitarrista, baixista. Aí ele falou percussionista. Eu falei, percussão, só eu toquei, né? Só que eu olhei, nossa, será que é para orar pelo filhinho dele? Mas até então eu fiquei quieto. Porque da onde nós estávamos, a igreja é muito grande, o púlpito deles é assim. Eu nem vi o percussionista em cima do altar, não vi, só vi o baterista. Falei, amém. E fiquei lá, eu não ia, irmãos. O Espírito Santo, e nisso ele falou assim, será que eu vou ter que orar para Deus abençoar, para ter percussionistas nas igrejas de São Vicente? Eu tomei um impulso assim, eu creio que foi o Espírito Santo, eu fui, irmãos. Quando eu subi no altar, que eu vi que tinha um percussionista, eu nem tinha visto. Falei, meu Deus do céu. Aí Deus tocou meu coração para eu estar ministrando por ele, assim como o pessoal estava ministrando pelos outros irmãos. E eu creio que ele foi tocado, ele recebeu, e Deus teve misericórdia. E foi tremendo, demos as mãos, o pastor Rodrigo
levantou um grande clamor, várias pessoas foram impactadas. E aquilo marcou assim para mim, na minha caminhada espiritual, porque eu não imaginava. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele pega o pequenininho mesmo e coloca junto dos grandes. Amém. E Deus é maravilhoso, irmãos. Eu só tenho a agradecer isso. Além disso, também a respeito da minha vida, eu sou grato a Deus pela minha esposa, meu filho, que é uma bênção. Eu lembro até hoje, foi uma prova para esse menino nascer. Meu Deus, minha esposa sofreu tanto. Ficou com cólica uma semana inteira, sentindo as dores do parto, e a médica não deixava ela ter o nenê. Na outra semana ela foi internada, meu filho nasce, eu estou lá. Eu tive a oportunidade de assistir meu filho nascer. Quando ele nasce, o médico, todo mundo lá balançando a cabeça, dizendo que ele não ia sobreviver. Aí ele foi para neonatal. Chegando na neonatal, depois de muito tempo consegui, coloquei a roupa, tal, fui ver meu filho, ele estava todo perfeito. Quando o médico, a enfermeira falou para mim: pai, seu filho está bem, está se recuperando, né? Está tudo bem, não está respirando mais com a ajuda de nada, nem precisou colocar. Quando chegou o abençoado do médico para mim, irmãos, meu Deus, é seu filho? Sua esposa teve isso, aquilo outro? Ah, ele está aí. Se vai viver ou não, não sei. Irmãos, foi tremendo. E além disso, tem outro testemunho também que eu creio para edificar a fé dos irmãos a respeito do nascimento do meu filho. Eu estava fazendo uma mudança de convênio da minha esposa que estava para vencer há 7 dias. E se ele nascesse nesse tempo, o convênio não ia cobrir, porque é uma burocracia tremenda. Ele nasceu faltando 7 dias para encerrar o convênio, irmãos. E depois de tudo que o médico me falou, eu saí já tremendo do hospital. Já estava indo para casa orar, para pedir misericórdia. Aí a atendente me chama: Júlio, vem aqui assinar os papéis, né? Ah, você sabe que seu filho está na neonatal, né? E todo neném, quando vai para lá, fica no mínimo 10 dias. E você sabe que o seu convênio vai vencer daqui a 7 dias, né? E cada dia na neonatal, lá na UTI, são R$2.700. A diária, mais não sei quanto do médico, mais medicamento. Eu fiz um cálculo lá, falei: meu Deus. Mas aonde eu tenho que assinar aqui? E fui, irmão, de moto, na época, a moto que me levou para casa. Meu Deus. Cheguei em casa, só lembro de orar a Deus, dobrei meu joelho e fiquei lá orando a Deus, pedindo misericórdia, entreguei na mão de Deus e fui dormir. No outro dia de manhã, minha esposa me liga, toda feliz que o meu filho já estava mamando nela e já estava tudo bem, para a glória de Deus. Sim, tem uma outra bênção que está tudo acumulado aqui. Pega ele, Jesus. Todos sabem que nós temos uma lan house e devido a isso, terça-feira nós não estamos aqui, porque requer muito nosso tempo. Tem uma mocinha que fica pra gente, mas a gente, às vezes ela não pode vir na terça-feira, então a gente tem que ficar lá. E a lan house foi assim, algo tremendo para a nossa vida, porque a gente começou a fazer a lan house praticamente sem ter nada. Eu lembro que eu recebi que vai até, vão liberar até esse ano de novo o abono do PIS, acho que era 500 e pouco. Aí eu fui, comprei bloco, comprei cimento, falei: é isso aí, vamos fazer a lan house. E não tinha nada, irmãos, e os parentes tudo criticando que não ia dar certo, amigos mais próximos. Eu falei: meu Deus, se estão criticando é porque vai dar certo então. E pessoas se levantaram para me ajudar, para fazer parede e tudo. Um grande amigo meu nos ajudou na formatação dos computadores. Deus levantou minha sogra para passar o cartão dela para a gente comprar os computadores. Meu cunhado praticamente deixou um computador com a gente. Nós começamos com 5 máquinas novas e 2 usadas. Hoje nós temos 12 máquinas para a honra e glória do Senhor. A Lan House tem 1 ano e 3 meses por aí. Graças a Deus tem CNPJ, minha esposa paga o INSS dela. Há pouco tempo eu fiz meu CNPJ, eu pago o INSS porque eu trabalho autônomo. E Deus só tem abençoado, irmãos. Às vezes o movimento lá é tão grande, irmãos. Alguns irmãos já puderam ir lá, que você tem que passar assim e não dá para passar. E o negócio é tremendo, irmãos. Para a honra e glória do Senhor. É um lugar assim que eu não imaginava que ia ser tão abençoado
tão quanto é. E antes da Lan House, nós vivíamos como eu lembrei aqui que alguns irmãos falaram, numa situação muito difícil financeira. Eu aceitei entrar nas Casas Bahia na época devido ao meu filho que ia nascer, mas por causa dele, convênio com o Tubi, eu vendia bem, eu recebia sempre o piso. E além disso, os que eu vendia um seguro de vida, eu explicava tudinho como era esse seguro de vida, enquanto os meus amigos mentiam. E nisso, no outro dia, vinha o filho das pessoas mais instruídas, queria bater, queria matar, e eu ficava tranquilo, graças a Deus. Aconteceu uma situação nas Casas Bahia, eu fui transferido para o Gonzaga, só que eu tinha vendido alguns seguros de vida em Cubatão, que era onde eu trabalhava. Passados-se vários meses, eu tive um problema na coluna, para os irmãos verem como Deus é, nunca tive isso. Fiquei 5 dias em casa de atestado. Eles estavam levantando na minha loja uma lista para demissão de quem não atingia as metas, e o meu nome estava incluído. Eu já sabia que Deus já tinha tocado meu coração, que eu não ficaria muito tempo lá. Só que, se eu não tivesse pego esse atestado para o médico, viu que minha coluna estava doendo muito mesmo, eu teria sido mandado embora e eu não ganharia um prêmio que eu ganhei. Que o cliente que ganhasse o prêmio do seguro de vida, o vendedor que vendeu ganhava também. Então, nesses 5 dias, eu fui sorteado e o meu cliente também foi. E o que aconteceu? Quando eu retornei, todo mundo, Júlio, me ligaram de Cubatão, que eu tenho umas amizades lá. Tá aqui na tela, tu tá cadastrado em Cubatão ainda, tu ganhou o prêmio, teu cliente ganhou o prêmio. Eu comecei a fazer correria, irmãos. Ligando para o cliente, ó, vem aqui buscar, traz RG, CPF, tal. E nisso, quando eu consegui resolver tudo, no dia certinho, me dizem que iam me mandar embora, me mandaram embora. Eu falei, não, mas eu não vou ser mandado embora, eu tenho que receber meu prêmio. Eu fui mandado embora sem receber o prêmio, irmãos. Foi mistério o negócio. Eu falei, meu Deus, nem senti o gostinho do prêmio. Só que Deus teve misericórdia também. A Casa Bahia, graças a Deus, sempre me pagou direitinho, mesmo eu tendo sido mandado embora depois dos 5 dias de atestado, que cumpriu que eu ganhei o prêmio, eles pagaram o prêmio para mim, para honra e glória do Senhor. O prêmio na época foi no valor de R$5.065, para honra e glória do Senhor. Então isso é Deus. Tem fé em Deus, foca em Deus, que Ele é maravilhoso, Ele vai sempre te honrar, assim como a missionária disse, como o pastor disse. Você às vezes tem várias contas, você não sabe o que vai fazer, Deus vem e te honra. Então, amém. Cheguei em casa 1 hora aqui. Tem que agradecer. Bom, o que eu vou contar e que Deus fez na minha vida também, Deus é maravilhoso, né? Mesmo nós sendo falhos, né, muitas vezes, Deus permanece fiel para conosco, Deus é muito bom. Estou até emocionado. E eu passei um momento difícil na minha vida quando eu voltei das minhas férias, né? Eu saí de férias e aí o dinheiro que eu recebi, né? Eu paguei bastante contas e tal, consegui quitar bastante contas. Só que aí, quando eu voltei, né? Férias é bom, né? Mas quando volto, é uma bênção. Aí quando eu voltei de férias, quando a gente trabalhava todos os domingos para poder voltar com alguma coisinha, né? E aí cortaram, né, depois de um tempo isso, e eu voltei praticamente de férias sem nada. E aí eu lembro que tinha todas as minhas contas a pagar e eu sempre gostei, né? Achei que o cristão ele realmente tem que prezar, assim, pelo seu nome, pelas suas contas, né? Seus compromissos. E algo que assim, me deixava muito incomodado e eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu paguei bastante contas e o que eu vou fazer agora? E eu lembro que a gente tenta se acalmar e tal, não queria tomar nenhuma atitude precipitada. Eu lembro que qualquer banco, qualquer pessoa que é correntista sempre tem um empréstimo disponível na conta, né? Consegue fazer até pela internet. Falei, a solução vai ser essa. Eu não queria, né? Eu falei, puxa, né? Mas vai ser essa a solução. Eu lembro que estava aprovado no site, aí quando eu fui assim pedir, né? Falar com a gerente do
banco. Aí não deu certo, irmãos. Não sei o que houve, não sei o motivo. Aí eu falei, Deus, foi o Senhor. Não deu certo para eu pegar esse empréstimo, não sei o que houve, eu não sei o que eu vou fazer. E, irmãos, uma coisa que eu sempre fiz, e eu não tenho problema nenhum em dizer, e é o correto, né? Eu pode sujar meu nome, mas o meu nome, o meu dízimo, ele sempre será dado. O meu dízimo sempre, nunca deixarei de dar o meu dízimo, porque é algo que você não é seu, né? É algo que é de Deus. E eu não tenho preocupação nenhuma. É claro que a gente tem o nosso nome por zelar, mas primeiramente temos que ser fiel com Deus. E eu sempre dizimava, eu sempre dizimo, irmãos, eu sempre dizimo do que eu não ganho. Eu dizimo do bruto. Eu dizimo do que eu não ganho, um valor irrisório. Né? Um valor. E eu sempre determino, Senhor, eu dizimo desse valor, mas um dia eu vou ganhar esse valor. Um dia o líquido do meu salário vai ser esse valor no qual eu dizimo. Eu sempre dizimando do bruto, sempre dizimei do bruto de tudo, como sempre o pastor nos ensina, do bruto. E eu, há bastante tempo atrás, eu fazia do líquido, né? Depois, também, igual a ele, recebi essa direção. E eu sempre dizimei do bruto, irmãos. E Deus nunca deixou faltar nada, nunca deixou faltar nada. E a palavra fala, trazendo dízimos, ofertas e fazei prova de mim. É o que a palavra fala. E é interessante porque quando nós falamos, né, a gente professa a palavra, mas a outra coisa é quando a gente vive a palavra, né? Eu falei, agora é o momento, Senhor. Eu não vou jogar na parede, nem é o certo, mas agora, Senhor, é isso que a tua palavra tem que se cumprir na minha vida, né? E eu orava, Senhor, é agora, esse é o momento, o Senhor vai abrir as portas. E eu lembro quando eu voltei de férias, sempre quando eu saio de férias, eu licencio a minha moto, que eu posso licenciar até 30 de abril, que é final 1. E eu passei abril, irmão, sem licenciar a minha moto. E aquela agonia no peito, eu andando com a minha moto, eu indo trabalhar, eu pego pista e eu, nossa, sei o que eu faço agora. Já era mês de maio, se eu fosse pego, era pátio a minha moto. E minha moto é o... Segunda princesa. A moto é que leva, irmãos. A moto é, nossa, é muito ruim, irmãos, depender de ônibus. Não estou, né, jogando nada na cara, mas muito ruim depender de transporte público, irmãos. É uma bênção. Infelizmente, o país no qual nós vivemos é uma tristeza isso. E eu lembro que em maio eu andando com a moto e agora sabe o que eu vou fazer? E eu lembro que eu comecei a orar e na medida que eu comecei a orar e pedir isso, eu falei, agora a tua palavra vai se cumprir na minha vida, Senhor. E aí, irmãos, tudo começou a caminhar. Eu lembro que a primeira coisa que meu filho faz é a mãe, né? A mãe é a nossa heroína. Eu lembro quando eu era menor, eu queria sair, qualquer coisa, minha mãe nunca deixava, sempre dava aquele dinheirinho para comprar um pipa para empinar. A mãe nunca deixou botar nada, sempre dava aquele dinheirinho. Na época, 10 reais era igual 30 reais hoje. Sempre dava os 10 reais. E aí a primeira pessoa que veio na minha mente, mãe, I need help me, preciso da tua ajuda. E aí eu liguei pra ela, expliquei a situação. Aí eu lembro que assim, ela sempre também é uma pessoa que administra muito bem, eu sempre busco conselhos com ela, né? A gente tem que buscar, né? Já houve até pregações e ensinamentos sobre isso. Mãe, agora que eu faço e tal. Ela me orientou algumas coisas e não, eu vou te abençoar. Aí ela me abençoou com uma parte, o documento da minha moto eu consegui parcelar, né? Tinha um cartão de crédito, parcelei no meu cartão de crédito. Eu andei alguns dias ali, tudo deu certo. Tudo deu certo, eu consegui parcelar, irmãozinho, para honra e para a glória de Deus. Todas as minhas contas estão emitidas. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele não deixa realmente. E agora, assim, a gente, quando você sai, né, de uma dívida, você vai ali no apertadinho, no estreitinho, né? É um momento difícil, mas é um momento de você ter muita paciência.
eu já, agora assim, estreitinho, aí eu lembro que a gente tem algumas vontades, né? Foi muito interessante quando acho que foi a Lilian que pregou sobre desejável e necessário, foi isso, né? Eu já tinha, quando ela pregou, acho que fazia uns 3 dias que eu fiz uma lista semelhante, só que eu só não coloquei os nomes, né? Eu não coloquei o nome como você colocou. E era uma listinha do que eu precisava, algumas manutenções da moto e tal, e algumas coisas, né, que eu queria, assim. Deixa comigo, vou dar umas pedaladas aí, né, pra perder uns pesos e tal. Aí eu lembro que a gente tava aqui tocando, aí o Sérgio veio em mim assim e falou, pô, tu quer que eu leve lá, Mike? Um pouco que bem, então, mas vou te dar, ele me deu uma bicicleta. Glória a Deus! Me deu uma talazinha ali que supre todas as minhas necessidades. Agora chega, a gente pega o costume de tudo que a gente faz de automóvel, né? Agora não, agora padaria de bicicleta. Já tem até nome a bicicleta, Aí a gente pega, às vezes a Mayara anda, eu faço uma corridinha pra, né, ter esse corpinho, é fácil. Claro que, né, é difícil de manter. E aí Deus, ele é tão bom que assim, ele nos atende até nos mínimos detalhes, né? Eu queria uma bicicleta, o irmão me abençoou, a gente queria algumas outras coisas, coisa de mulher, a mulher adora cortina, né? Minha mãe também abençoou a Maia com uma cortina, né, para poder colocar no quarto. Aí hoje ainda eu falei, caramba, eu tô tomando essa água aqui, né? Puxa, eu queria tanto o filtro, né? Eu falei, ei, mãe, me abençoa com o filtro. Aí minha mãe, não, pô, tu comprou um filtro pra mim no ano tal, eu não lembrava mais, então eu vou te dar esse filtro. Aí minha mãe me deu um filtro. Eu mesmo dei, eu queria um filtro, né, pra ficar melhor ali a qualidade da água, e minha mãe deu, pra saber que assim, como nós somos fiéis, Deus, ele nos atende até nas nossas mínimas necessidades, né? Com as mínimas necessidades, assim, Deus não tem deixado faltar nada. Então, que os irmãos continuem sendo fiéis, porque Deus, ele honra. Amém. Deus não vai contra a sua palavra, ele cumpre a sua palavra. Amém, irmãos? E a última bênção foi quando... Falou do Júlio, irmão. A última bênção, irmão. Olha, não tem uma bênção, eu vou tocar de novo, irmão. Uma situação muito difícil que eu passei da minha motinha, quando eu liguei pro pastor que roubaram a minha moto, irmãos. Aí eu não esqueço das palavras do pastor, ele falou, poxa, você é dizimista, né? Ele falando comigo ali pelo rádio, eu falei, amém, pastor. E aquela noite, irmãos, tinha 1 mês e pouco que eu já... casado recente, 1 mês e pouquinho. Aí a gente dobrou o joelho naquela noite, das noites mais triste, né? Que a gente dobrou o joelho, aquela situação difícil, o Senhor, e agora? Porque sem o transporte realmente tudo fica muito difícil. E ali eu lembro que no outro dia me ligaram da polícia militar que tinha achado minha moto. E aí eu vi a mão de Deus novamente. Glória a Deus. Deus foi glorificado, foi honrado. As pessoas no meu trabalho, quando eu cheguei no outro dia, ficaram assim perplexas, né? Espantadas. Caramba, achou tua moto, cara. Como tu conseguiu? Foi Deus. Eu lembro que eu cheguei pro policial, aí ele, versátil, não, foi Deus. Foi Deus que fez vocês irem lá e achar minha moto. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu continuo sendo fiel, porque Deus, ele é fiel para cumprir essa palavra. Amém? Amém. Bom, para nós, né, eu e meu esposo, as maiores bênçãos que Deus tem feito para nós é realmente a espiritual, porque a cada dia que passa a gente tem crescido realmente na graça, no conhecimento. Nós pegamos assim um hábito de oração ali. Uma coisa que nós ficamos felizes é que quando nós dobramos o nosso joelho, pouquíssimas foram as vezes que nós oramos por nós. Está aqui que não me deixa mentir. Nós sempre colocamos pessoas, porque nós sabemos que quando nós colocamos pessoas em oração, o Senhor levanta pessoas para orar por nós. Quantas vezes nós, até na faca, escutamos pessoas, nossa, Deus colocou vocês no meu coração essa noite para a gente orar, eu e meu esposo. Então você vê o cuidado de Deus quando você se coloca ali para orar por pessoas, orar por causas de outras pessoas.
E como já foi dito, né, meu esposo resumiu bastante sobre a parte espiritual nossa. E Deus tem nos abençoado grandemente, materialmente também. E é até motivo de chacota comigo, porque quando eu coloco na mente alguma coisa, eu falo, eu quero aquilo, ele até brinca, vai orando. Porque, queridos, para honra e glória do Senhor, não teve nada que eu coloquei diante de Deus. Senhor, eu quero aquilo, e Deus não me deu. O Senhor supriu todas as minhas necessidades, do mínimo ao máximo. E deu até coisas que eu nem esperava, que eu nem pensava. O Senhor, Ele nos deu. E são tantas coisas. Começando pelo nosso apartamento, né, que é bênção de Deus. Escutar a Daniela falando que a Tayane só comprou as lâmpadas, a gente também, né? Porque o apartamento era 110 e nós passamos para 220, então teve que trocar as lâmpadas, senão nem as lâmpadas. Ela que deu, não compramos. Ah, é verdade, minha mãe deu, nós compramos lâmpadas. E a gente foi montando o nosso apartamento e Deus foi colocando pessoas para estar nos abençoando. E eu lembro que eu falava para o Emerson, eu falava, amor, esse quarto está tão vazio, eu queria uma cabeceira, eu queria tanto uma cabeceira, eu enchi o saco, eu queria uma cabeceira. Só que quem casa assim de pouco tempo sabe que o começo é bem difícil, você está se adaptando a ter uma casa, a ter uma família, é assim mais difícil. E aí minha mãe falou assim, vamos comigo na Casa Bahia, eu quero comprar um rack. Eu falei, vamos. Ela falou assim, eu tenho 500 reais para comprar um rack. Foi ver o folheto da Casas Bahia, eu vi uma cabeceira que eu me apaixonei pela cabeceira. Só que ela estava R$399. E aí fomos na Casas Bahia, e aí minha mãe falou assim, eu gostei tanto dessa rack, só que ela estava sem preço. E continuamos andando pela Casas Bahia, e eu vi a bendita cabeceira que eu gostei. Ai, Jesus. Quando eu olhei, lá naquele dia ela estava R$199. E aí, ela tinha R$500. Quando nós perguntamos para o vendedor, quanto custa esse rack? Ele falou assim, esse rack hoje é promoção, está R$299. Aí minha mãe, então pode mandar empacotar a rack e a cabeceira, porque eu vou levar os dois. Deus é muito maravilhoso. E minha mãe, ela trabalha em prédio, né? Ela limpa prédios. E as pessoas gostam muito dela. E tinha um morador que ele tem um poder aquisitivo muito grande. E é impressionante, queridos, como aquele homem é abençoador. Ele pode vender as coisas, ele pode até ter um retorno financeiro das coisas, mas ele dá. Ele deu a geladeira da minha casa para mim. Ele me deu, toma, não quero mais essa geladeira, pega ela para você. A geladeira em ótimo estado, bem nova. E aí ele se mudou de lá. Aí ele chegou na minha mãe e falou assim, ele chama ela de Dona Baixinha. Então, Dona Baixinha, eu tô com uma televisão e a senhora quer? Aí minha mãe, traz, pode trazer. E passou bastante tempo, a gente já tinha esquecido dessa televisão. E aí tem pouco tempo que ele levou a televisão. Aí minha mãe me ligou, filha, o Jorge trouxe a televisão. Vem aqui com o genro buscar. Quando nós chegamos em Santos, que nós abrimos o quartinho que ela trabalha, que a gente abre, que a gente olha, era uma TV 42 polegadas. Que ele simplesmente deu pra gente. Aí ela tá lá, belíssima, na minha sala, na parede. E outra coisa, até a Dani estava lá em casa nesse dia. Ai, que bom, a Dani ganhou uma TV. E ela estava até lá em casa esse dia. Eu tô lá cozinhando, de repente a porta do meu gabinete cai. Aí eu falei, não acredito, gente, essa porta vai cair logo agora. Queridos, a gente estava numa situação financeira difícil, a gente tentou tanto grudar aquela porta, colocando durepox, colocando prego, a gente fez de tudo para grudar aquela porta, e a porta não grudava. Até que certo dia ela caiu por inteira, porque ela estava meio capenga, ela caiu mesmo.
Aí, ela tá falando glória a Deus porque assim, foi de Deus mesmo ter caído a porta, porque o gabinete era horroroso. E aí a gente colocou diante de Deus, Senhor, tá horrível isso aqui, a gente precisa trocar. E aí, que mãe é mãe, né, gente? O Felipe falou da mãe dele que sempre socorre. Minha mãe me socorre tanto. Você não tem noção de como ela me socorre. E aí, ela foi com a gente, olhou um gabinete e a gente ia parcelar o gabinete para ir pagando por mês. E ela olhou e falou: não precisa parcelar. Eu vou pagar à vista esse gabinete que eu dou para vocês. E ele está lá, para a honra e glória do Senhor, assim como o do banheiro, que a gente nem pensava em comprar, né? O gabinete do banheiro lindo, está lá para a honra e glória do Senhor. E sobre Deus suprir as necessidades, queridos, Deus supre mesmo, todas, nos mínimos detalhes. O Emerson, ele fazia bastante hora extra e trabalhava em feriado. Então nós íamos fazer compras e olha, a gente esbanjava. Saia passar, a gente passava em todos os corredores, a gente pegava coisa que a gente nunca viu na vida, só para saber como era, e colocava no carrinho. E aí chegou o estreito, e a gente pensou: e agora? Como é que vai ser? A gente precisa diminuir os gastos e precisa fazer compras. E aí minha mãe falou assim: bom, teu irmão saiu de férias e ele fez as compras em casa. E meu irmão recebe aquele cartão que você pode fazer compra, cartão alimentação. Queridos, para a honra e glória do Senhor, com menos da metade do dinheiro que a gente sempre fez compras, a gente trouxe tudo que a gente sempre trouxe. E Deus tem continuado suprindo. A gente foi fazer compra esses dias de novo e ficamos impressionados como Deus tem suprido as necessidades, porque mais uma vez a gente trouxe tudo e com pouco dinheiro. E agora esse testemunho ele nem é tão meu assim, minha mãe tem vergonha de subir. Então, eu não vou subir não. Ela quase nem veio no culto porque ela não queria subir. E aí, a compra da casa dela foi uma compra difícil, porque a pessoa que vendeu era um picareta. Ele era assim, uma pessoa muito ruim, e ele se dizia cristão. Não, eu sou evangélico, pode acreditar, que eu pode confiar na minha palavra. E, gente, vocês não têm noção, ele vendeu a casa da minha mãe para 3 pessoas. As 3 pagaram à vista. Só que Deus é tão maravilhoso que meu pai foi o único que passou a casa para o nome. Então as outras pessoas acabaram que ficaram no prejuízo, tendo pago à vista, e ficaram sem a casa, porque ele já tinha passado para o nome e não tinham como pegar mais a casa da minha mãe e do meu pai. Só que quando a gente foi ver, coisas que ele mostrava, papéis que não, tá tudo certo, não estavam. E o imposto, que era um terreno muito grande, que ele dividiu para muitas casas. E esse imposto era de mais de 400 mil reais. E quem quer conseguir pagar esse imposto? É muito difícil. Quem tem 400 mil reais? Não tem. E aí, colocamos, né, diante de Deus, e né, as pessoas se juntaram ali do terreno, foram na prefeitura e lutaram, e para a honra e glória do Senhor foi perdoada essa dívida dos 400 mil reais. E aí minha mãe fez o cadastro para poder estar tendo a escritura definitiva. E aí foi outra prova, porque ela precisava do registro dela. Impressionante, ela sempre viu o registro. Quando ela precisou, o registro sumiu. E não tem como pegar aqui. Ela teve que ligar para a cidade natal dela, pedir para minha tia mandar. E algo que era para chegar em 2, 3 dias, demorou 2 meses. E o moço apertando ela, falando: olha, a senhora está correndo risco, porque não pode, eu tenho que passar para o nome da senhora. Se eu não conseguir passar junto com todos, a senhora pode perder sua casa, porque depois a senhora não vai conseguir sozinha. E quando ela já estava assim, a ponto de arrancar os cabelos,
chegou o registro dela. Para honra e glória do Senhor, em janeiro chega a escritura definitiva, o novo imposto e a casa dela para honra e glória do Senhor. Então vale a pena colocar as coisas diante de Deus, porque nosso Deus é um Deus que realmente faz grandes coisas. E é muito bom poder estar aqui falando das coisas boas que Ele tem feito para nós. Eu sei que eu esqueci um monte de coisa, depois eu vou lembrar de um monte de coisa. Mas, amém. Não esquece quando chega aqui. Acho que aqui tem um pouquinho de esquecimento. Amém. Bom, o que eu tenho para contar no início, de começo, é sobre um livramento que Deus deu a mim e ao meu esposo. Nós estávamos indo na casa da minha mãe de moto, um dia desses, e eu sempre ando muito atenta, porque eu tenho muito medo. Eu falo para ele que quando eu for tirar minha carta, eu vou ter que passar por um curso de psicologia, porque eu sou muito apavorada em questão a trânsito. Eu sempre ando prestando atenção, né? E nesse dia ele estava andando, a gente estava... Onde é aquilo, amor? Guaçu? Guaçu. A gente estava passando lá pelo Guaçu e um trânsito assim, sabe? E lá não tem... Tem uma parte que não tem semáforo, né? Então fica mais complicado. Nesse dia eu estava andando assim. Não estava prestando atenção em nada. E aí eu só senti assim ele freando muito bruscamente e buzinando bastante. Quando eu olhei, tinha uma senhora, dada a mão assim com uma criança, e a moto indo pra cima delas, e a mulher ficava assim. Aí eu, aí ele, menino, buzinando, e a mulher não saía do lugar. Aí a criança tentando se soltar, e ela nem soltava da mão da criança pra criança se salvar. Aí eu sei que a gente passou assim com tudo, na hora ela soltou assim do braço da criança. Aí eu, já meu coração disparado, ai meu Deus, para a moto, Felipe, para a moto. Aí comecei a chorar. Aí todo mundo, você tá louca? Porque ela que foi a errada, né, na hora. Aí eu sei que o Senhor Jesus nos deu esse livramento para a honra e glória do Senhor. E outra coisa também eu não posso deixar de contar dos milagres que o Senhor fez na minha vida quando nós estávamos para casar, né? O Senhor Jesus, Ele foi muito generoso comigo e com meu esposo. Eu lembro que quando a gente foi marcar a data do casamento, eu comecei com aquela ansiedade, meu Deus, como que vai ser, que vestido que eu vou usar, o que eu vou fazer, qual vai ser o buffet. E eu lembro que as coisas foram, a gente deu a entrada no buffet, aí a gente falou, quando a gente chegou lá, a gente queria a data de sábado, né? E de sábado eu não lembro o que aconteceu, que não deu pra gente pegar sábado. Aí pegamos sexta-feira e falei, meu Deus, mas eu vou casar sexta-feira? Ninguém casa sexta, né? É raro você ver mais sábado. Aí amém, conseguimos fechar para sexta-feira. Eu lembro que a partir do momento que a gente fechou o contrato lá no buffet, as coisas foram fluindo assim, sabe, de maneira que a gente não esperava. As pessoas chegavam na gente, olha, eu vou te abençoar com isso, vou te abençoar com aquilo, vou te abençoar com aquilo outro. Teve pessoas que falaram que iam nos dar algo e não deram, mas amém, o Senhor Jesus supriu. Mas assim, as coisas foram acontecendo e eu ficava preocupada, né? O Felipe falava, não perde teu sono, entrega nas mãos de Deus, não fica preocupada, né? E eu não conseguia, eu ficava muito ansiosa e eu ia trabalhar com aquelas coisas na cabeça, meu Senhor, e agora? E o Senhor Jesus, Ele foi muito generoso com a gente. Acho que isso é de casamento, né? Quando as coisas são de Deus. A única coisa que nós compramos foi o armário da nossa cozinha e o nosso rack. O resto foi tudo dado. Cama, guarda-roupa, sofá, até detalhe. Tapete, cortina, foi tudo dado. E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que nós sabemos que quando nós entregamos os nossos planos, os nossos desejos nas mãos do Senhor, as coisas fluem. E aí as pessoas que não servem a Deus, desconhecem do Deus que nós servimos, do poder que o nosso Deus tem, aí pergunta, como você fez isso? Ganhando o que você ganha, fazendo o que você faz, tal. Tipo, indagando, duvidando, eu falei, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Eu sirvo a um Deus que surpreende. Eu sirvo a um Deus que faz maravilhas, que faz coisas que nós nem pedimos, que realiza coisas que nós nem pedimos ou pensamos, né? E outra coisa também
É uma bênção que é da minha mãe, mas é da minha mãe e minha também. A minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela tinha o desejo de tal idade, ela planejou os filhos dela. E ela, tal idade, ela queria ter um, tal idade outro, tal idade outro. Ela teve um filho, só que ela perdeu. E nesse filho, ela queria muito que fosse um menino. Só que ela não sabia. Aí perdeu. Aí depois engravidou de mim. Aí queria menino, não veio o menino. Aí engravidou da minha irmã. Queria menino, não veio o menino. E assim, ela orava muito a Deus, né? Ela pedia a Deus que Deus concedesse um segundo filho, mesmo que não fosse menino. Ela parou de tomar anticoncepcional, começou a se programar para ter um outro filho. E as pessoas ficam questionando, como se fosse a pessoa que estivesse grávida. Isso não entra na minha cabeça. E tipo assim, nossa, mas você tem uma filha casada, mas você tem outra filha de 15 anos, e você quer voltar pro berço? Aí minha mãe falou assim, quando eu quis engravidar, eu não fiquei só no meu desejo. Eu dobrei o meu joelho, eu me consagrei, eu busquei. Então, hoje eu estou grávida, minha mãe falando, hoje eu estou grávida porque o Senhor me concedeu esse presente. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha mãe está esperando um bebezinho. E eu creio que se for da vontade de Deus, vai ser um menino. Se não for da vontade de Deus, vai ser uma menina. Mas vai ser muito bem recebido, vai ser amada. E é isso. Tem coisas a mais, mas a gente esquece. Se eu lembrar, eu volto. Irmãos, é a hora do pastor tá aqui. Olha a hora. Irmãos, é só para agradecer aqui, eu falar igual o Júlio falou. Porque assim, irmãos, eu sou muito feliz por fazer parte dessa igreja. E eu queria agradecer, não podia deixar de agradecer assim, o pessoal do grupo de louvor, irmãos. São assim, não são assim, como posso dizer, não são colegas, são amigos, né? São pessoas maravilhosas, assim. O Júlio, a Lívia, assim, a gente tem uma comunhão muito grande, a gente ensaia e tal, e a gente fica bem ansioso para chegar sexta-feira, porque são pessoas maravilhosas. Quando há qualquer problema, a gente consegue resolver assim, na base da conversa, assim, uma conversa séria, mas algo sem machucar ninguém. E eu sou muito feliz por fazer parte, por estar com meus irmãos. Sou muito grato a Deus, irmãos, porque assim, primeiramente o músico cristão ele tem que ter unção. Se fosse pela técnica, irmãos, nós, assim, não tocaríamos em algumas igrejas, mas o que manda é a unção, o que manda é a presença de Deus. Então eu sou muito feliz por fazer parte, sabe, desse grupo, de ter essa união, onde nós podemos ali, sabe, ser ministrados. Fomos ali a um seminário de louvor e adoração em outra igreja, e assim eu me senti muito feliz por estar com meus irmãos, pessoas no qual eu tenho uma consideração enorme e um carinho enorme. E assim, irmãos, a gente pensa no futuro, mas eu não me penso longe muito dessa igreja. Eu sou muito feliz por estar aqui. Claro que a gente sempre atende o chamado de Deus, mas eu tenho um carinho enorme. Eu lembro que eu fazia parte de outras igrejas, irmãos, e sabe como é, assim, às vezes você não tem, assim, às vezes alguém com quem conversar. Eu era um dos poucos jovens da igreja, e hoje eu tenho muitos irmãos, amigos, pessoas maravilhosas. E assim, a segunda coisa só que eu ia falar, não podia deixar de também agradecer, irmãos, é assim, a gente tem toda segunda-feira do mês, né? A gente tem a reunião de líderes do pastor. E aí na reunião, irmãos, a pastora Tati e o Marivaldo, que são responsáveis pelos jovens, a gente conversa e tal, é uma reunião com alguns dos pastores, né, acerta alguns problemas e tal. E a Tati, ela sempre pergunta assim, igreja tal, poxa, irmão, qual a dificuldade que você está passando? Assim, ela nunca chegou a perguntar isso para mim, irmãos, mas o dia que ela perguntar, eu vou falar, olha, eu sou muito agraciado, irmãos, porque assim, eu tenho, assim, está sobre, pela misericórdia de Deus, né, assim, sobre a minha vida, da minha esposa, a liderança dos jovens, irmãos, e são jovens assim que não tem nenhum problema. E eu fiquei maravilhado quando assim, a gente se dispôs a ajudar a igreja no mundo. E, irmãos, não teve não. O Walter chegou com 3 quilos de batata, o Serginho ajudou, a Maria, sabe, irmãos? Eu fico muito feliz que assim, aqui nessa igreja existem poucas pessoas, mas são pessoas que se desdobram e valem com muitas pessoas, sabe? Se multiplicam e fazem acontecer, irmãos. Eu louvo a Deus
Assim, o dia que ela me perguntou, eu falo, eu tenho jovens abençoados, não tem nenhum problema, sabe, irmãos? Eu vou até dar risada, vou lá, que ela compartilha, né, pra ajudar e tal. Mas assim, jovens que, sabe, muito abençoados, que Deus abençoe. Eu não podia deixar de falar isso, eu tenho uma gratidão enorme no meu coração. Se não fosse por vocês que me ajudaram, aquele culto não teria acontecido. Sabe, os jovens, o Júlio ali, o pessoal do louvor, o pastor, o pessoal que nos ajudou muito, eu sou muito grato a vocês. Se não fosse vocês, esse culto não teria acontecido, irmãos. Eu sou bem sincero em dizer, as pessoas se dispuseram, nos ajudaram, foi algo tremendo, uma noite maravilhosa, sabe, todos que oraram, a gente conseguiu fazer assim tudo que estava no nosso coração, e claro, com a ajuda de Deus. Mas eu quero que assim, que Deus abençoe muito vocês. Tenho visto o crescimento, eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o Walter era uma coisa, hoje nós podemos ver o crescimento, hoje ele é outra pessoa. Nos ajudou, o rapaz tem tido compromisso. O Sérgio não precisa nem ser palavras, o menino serelepe, mas